Como que você vê a engenharia daqui a 10 anos? Os engenheiros, a profissão? Essa é uma pergunta que eu me faço bastante, porque tenho 3 filhos, homens, todos voltados, adolescentes, né, que têm viés de trabalhar com engenharia, sempre tem facilidade com a área de exatas e tal. E eu pergunto para eles, nossa, mas o que você pensa que você vai fazer? E é difícil, porque essa geração está cada vez pensando menos no futuro. E esse ramo da engenharia e da indústria, ele está se mutando muito fácil com essa parte de inteligência artificial, essa parte de inovação. Hoje, a gente vê nesses países desenvolvidos, Japão, Alemanha, Estados Unidos, é uma indústria, uma engenharia totalmente diferente do que a gente tem na realidade aqui do Brasil. E só que a mudança é tão grande que às vezes o que a gente está vendo lá que não tem aqui, às vezes nem chega aqui, porque vai chegar aqui vai ser outra já. Então é difícil a gente conseguir talvez entender. É igual olhar a estrela no céu e falar, já morreu há milhões de anos atrás e não enxergando agora. E não chegou aqui. Então é difícil a gente entender qual vai ser o contato com essa tecnologia que existe hoje. Você acha que o engenheiro pega a rebarba de lá de fora, falar isso aqui não serviu para mim e joga para cá? Não necessariamente, porque na verdade não serviu até certo. Na verdade, ele serviu por um curto espaço de tempo, né? Porque foi utilizado de alguma maneira, né? E só que na verdade viram que existia uma coisa melhor. E às vezes, então isso aqui, vamos usar o que é melhor e deixar para o país subdesenvolvido isso, e aí a gente vai desenvolvendo aqui, depois a gente vende mais caro. Obviamente, isso tudo é difícil a gente entender a realidade do Brasil, como o Brasil vai estar daqui 10 anos, ou daqui 20 anos, daqui 30 anos, porque de 4 em 4 anos aí muda. E aí a gente não tem uma política de Estado, a gente tem política de governo, a gente precisa de uma política de Estado. É que o Brasil é ingovernável, e a sua diversidade não é sua diversidade não como é que a gente fala? A diversidade do Brasil, ela não é colocada em primeiro lugar, para a gente não ser indelicado, né? Se a gente vive nesse atraso lá ainda de indústria, e você pensando em cima dos teus filhos, hoje você falaria para eles, assim, vamos fazer engenharia lá para fora, porque aí você tem uma melhor qualificação dessa mão de obra? Se tiver a oportunidade, sim, mas essa geração não quer, tem esse problema, né? A gente vive uma geração do quanto mais fácil, melhor, né? Infelizmente. Essa parte toda do celular está aqui e tal. Você vê que cada vez menos pessoas vão estudar fora do Brasil. Pessoas que eu falo adolescentes, né? Antigamente era mais latente isso, né? A gente tinha mais essa vontade e tal. Hoje em dia, o que eu vejo, tá? Não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Estou vendo do contato que eu tenho com o meu meio, né? A comodidade dessa geração, né? Não, tá bom para mim desse jeito, uma pergunta que eu falo para eles, como você perguntou como eu enxergo a engenharia, né, daqui 10 anos, eu pergunto pro meu filho mais velho, que tem 20 e poucos anos, o que você pensa que você vai estar fazendo daqui 10 anos? Eu falo, não sei, daqui 5 eu penso que eu vou estar fazendo nos próximos 5, e aí vai, entendeu? Então, na verdade, essa geração está, por ter muito acesso à informação, a informação de uma maneira exagerada, a gente não consegue absorver a informação na sua essência. A mente deles não foi treinada para absorver a informação completa. Então, pega trechos daqui, trechos dali e monta uma verdade que às vezes não... que é a geração fast food, né? Tudo muito rápido. Muito rápido, exatamente. E aí não se aprofunda em nada, né? Não se aprofunda em nada. E aí talvez... exatamente por essa falta desse aprofundamento, a pessoa não consegue ter interesse realmente naquilo, né? Não consegue pegar o interesse. Porque já chega uma informação, isso aqui é melhor. Eu estou falando, esse excesso de informação atrapalha a pessoa achar, a pessoa se encontrar ou se inserir de uma maneira correta na sociedade. Quando a gente fala sobre a importância da engenharia em tudo, né? A gente começou falando sobre
tudo é engenharia, entra uma coisa que você desenvolve muito bem, que é liderança. Então, você traz aí na sua trajetória toda essa liderança que você tem em diversos setores e hoje está aí como presidente regional da FIENG. Você acha que não só a gente está falando de engenharia, mas falta ainda esse querer de ter a liderança assumir cargos de liderança ou projetos de liderança? Como que você enxerga isso? Na verdade, você está na frente de alguma ação. Primeiro, precisa coragem. Segundo, você precisa pensar primeiro nos outros do que em você, para você conseguir exatamente exercer essa liderança. E você precisa ouvir muito. Porque, na verdade, se você for levar os seus interesses pessoais, você nunca vai liderar. Então, você tem que pensar, se você está numa posição de líder, eu preciso trazer os liderados, fazer com que os liderados enxerguem valor nas suas ações. Então, você precisa ouvir muito. E esse é o principal ação que eu vejo que um líder precisa. Você precisa ter capacidade de discernir o que vai ser bom e o que vai ser ruim e saber comprar as brigas corretas. Essa seria as suas se falasse assim, qualidades para você, novo engenheiro, que você precisa trazer, seriam... O que acontece? A partir do momento que você trabalha numa equipe, você tem uma equipe que tem 10 pessoas, cada um tem um pensamento. Então, você precisa ter uma capacidade de entender qual porque todo mundo tem a sua verdade. Todo mundo tem a sua verdade. Só que a gente precisa tentar inserir essas verdades num contexto coletivo. Então, como você vai poder atender mais pessoas com menos ações? E aí a formação de engenharia é importante, porque a engenharia exatamente a gente ter esse raciocínio, a gente conseguir pensar, a gente conseguir planejar. Eu acho que a engenharia, a palavra de engenheiro é justamente isso, planejar. E se você vê os grandes líderes de empresas, a maioria é engenheiro. Se você pegar essas posições de CEOs, mesmo de bancos, a maioria é engenheiro. Porque exatamente pela essa capacidade de entender os problemas e de solucioná-los de uma maneira eficaz, né? Então, aí você entende a importância do papel da engenharia muito além de uma construção civil, de uma obra, de uma sociedade. Uma sociedade desenvolvida depende de muitos bons engenheiros nos postos de liderança, com certeza. E o pessoal precisa... tem o entendimento da coragem de olhar e falar, cara, não precisa fugir. Acho que é uma coisa que é da nossa geração. A gente não sei se a criação foi mais dura e mais pesada e que a gente fala, tem medo de nada, né? E às vezes a gente acaba querendo facilitar a vida para os filhos, né? Tem aquela Esse é um grande defeito da nossa geração mais velha, de querer fazer para os filhos. Na verdade, a gente quer dar a melhor condição possível para eles, né? Mas nem sempre a melhor condição possível é a ação correta para ele se desenvolver enquanto ser humano inserido dentro de uma sociedade. Né? Tem aquela frase que situações difíceis criam liderança forte, situações... e aí, às vezes, a gente fica julgando e falando, mas é falta de mão de obra, as coisas, e às vezes a gente não pensa que, às vezes, a responsabilidade veio nossa. Com certeza. Não, é muito. Aí a conversa fica muito profunda. Mas o que fica aqui é o entendimento de que a engenharia ela vai muito além de obras. É uma construção de oportunidades, de desenvolvimento e principalmente de olhar para o futuro. Com certeza. Eu acho que o que traduz basicamente a engenharia é o planejamento. Porque você analisa, estuda, pensa, planeja, projeta. Isso resume a arte da engenharia. Mas isso, como eu te falei, na tua vida você depende disso, você faz isso. Então você é um engenheiro. Você é engenheiro da sua vida. Você só não sabe disso.
Um dentista é um engenheiro do consultório dele. Porque ele tem que planejar o que ele vai fazer. Ele viu um problema, tem uma cárie. Aí ele tem que planejar o que ele vai fazer para depois executar. Isso é arte da engenharia. Então, a palavra engenharia, ela está inserida dentro da vida de todo ser humano. E precisa ser mais conversada. Por isso que é importante você assistir esse podcast, gente. Rodrigo, eu gostei da conversa, gostei muito. A gente precisa encerrar aqui, que a produção fica de olho ali, ó. Já passou o tempo? Já passou um tempo, falando, ó. Mas aqui, sempre à disposição, outros temas que quiser falar, né? A gente até estava falando sobre qual tema que a gente ia conversar, né? Está à disposição sempre que precisar. É um prazer conversar, eu adoro conversar. E principalmente eu adoro discutir o futuro. Isso é uma coisa que realmente me faz se sentir útil, né? Não, e é uma coisa que a gente precisa discutir. Não essa mania de vamos viver o agora. Não, a gente precisa sentar sem ansiosidade, mas discutir o futuro. E isso é uma coisa que a gente tem falado bastante nessa terceira temporada, quando a gente fala de casas com acessibilidade, pensando no futuro, quando a gente fala de obras de uma cidade, pensando que hoje você tem muito mais carro do que pessoas, quase. Todo mundo tem seu carro. Olha que tema interessante que você trouxe aqui, esse negócio da acessibilidade. Vai para os grandes centros agora, as pessoas vivem em apartamentos de 20 metros quadrados. Não, a gente discutiu isso no podcast passado, que a gente brincou e falou assim, cara, não passa uma cadeira de rodas nas portas que eles estão... Você imagina essa sociedade envelhecida vivendo em apartamentos de 20 metros quadrados? Não vive. Olha o problema que nós estamos levando para a geração futura. Exatamente, e ninguém está pensando lá na frente. Então, o futuro, ele precisa ser discutido. Não só por vocês que traz essa liderança, que traz essa clareza sobre indústrias para nós, que não estamos inseridos nesse meio, mas que dependemos deste meio, mas também para que traga para as indústrias e o entendimento de que vocês precisam comunicar melhor para que eles saibam o que você faz e possam te apoiar, para que a iniciativa privada, a sociedade civil te apoiem, para que você possa colocar seus projetos para frente. Valor, realmente, você entendeu? Então, assim, a importância de lideranças como você para trazer esse conhecimento para novos engenheiros, que é o nosso caso aqui, dizendo o seguinte, cara, não dá para você só formar e depois sair da faculdade e falar, e aí, agora, o que eu vou fazer? Você entendeu? Tem que ter... É muito raso, né? Tem que ter esse pensamento de onde é que nós vamos estar daqui a 10 anos, para onde o futuro caminha daqui a 10 anos. Basicamente, como eu posso contribuir para o futuro. Exatamente, porque você piscou, chegou. E é isso. Quer deixar mais algum recadinho, alguma coisa? De novo, eu estou à disposição sempre que precisar para discutir qualquer tema relacionado a essa área de engenharia, essa área industrial, empresarial, que é uma área que eu milito já há bastante tempo. Trazer um pouquinho dessa experiência que eu tenho aí para talvez chegar em mais pessoas, para, como a gente falou, mais pessoas enxergar valor em participar realmente da sociedade e participando da sociedade tentar elevar o nível do nosso país. É isso. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Para você que ficou até agora com a gente, espero que você esteja adorando o tema. Deixa aí embaixo os seus comentários, deixa aí quais são os próximos temas que vocês querem que a gente traga. Meu muito obrigado e até a próxima.